Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora como que nós faremos a alteração utilizando o mesmo conceito da exclusão que nós fizemos no vídeo anterior. Tá? Para fazer a exclusão, eu vou colocar aqui mais uma coluninha, só que agora com o conteúdo de alterar. Tá? E quando ele clicar no alterar, ele vai direcionar, ele vai fazer a seleção e direcionar para uma página que contém os dados que precisam ser alterados. Tá? Primeiro vamos fazer aqui a parte da coluninha aqui. Tá? Então vou editar lá o arquivinho, tá? O lista alunos, colocando aqui mais uma coluna. Então aqui eu vou colocar mais uma coluna em branco no cabeçalho. E aqui embaixo, vou aproveitar essa linha aqui, né, copiar essa linha do excluir e colar aqui. Aqui, ao invés de excluir, vai ser alterar. E aqui, ao invés de excluir.php, vai ser por exemplo, altera. Bom, aqui nós podemos prosseguir de duas maneiras. Tá? Uma maneira, e a maneira mais fácil, na minha opinião, é utilizarmos ou aproveitarmos aquele formulário de cadastro. Tá? Então aqui nós tínhamos antes um FRM CAD aluno que nós utilizamos aqui para o cadastro. A diferença, né, dessa parte aqui de cadastro para alteração é que no cadastro o usuário vai preencher aqui o RA, né, vai preencher o RA e aqui vai estar cadastro de aluno. Outra diferença é em relação ao formulário. Tá? A diferença em relação ao formulário é que, vamos analisar aqui o código fonte, é que o formulário do cadastro ele chama o grava aluno.php. Então nós podemos trabalhar com esses dados, né, com essas informações, para que quando for uma inclusão ele mostre, né, quando for um cadastro ele mostre o formulário desse jeito. Já quando for uma alteração ele mostre com aqui a alteração de aluno, aqui com o RA já preenchido, mas não podendo ser alterado, o nome, endereço e os outros dados aqui o aluno pode, o usuário pode alterar. Tá? E também em relação ao formulário, ao invés de chamar aqui o grava aluno, poderia chamar o grava aluno, só que passando um parâmetrozinho especificando que ao invés de ser uma inclusão é uma alteração. Ok? Então nós podemos fazer isso. Ok? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu CAD aluno. E antes de mais nada, vou lá na listagem. Então aqui nós não vamos mais utilizar o altera. Então, vamos colocar aqui FRM CAD aluno.php, passando como parâmetro aqui o RA. Ok? Isso daí ele vai passar o RA para o formulário de cadastro de alunos. Muito bem. Então vamos lá no formulário de cadastro de alunos e começar a modificar ele. Então aqui o que eu posso fazer? Como que eu detecto que se trata de uma alteração e não de um cadastro? Eu posso, por exemplo, verificar se o parâmetro RA está sendo passado. Tá? Então se o RA for válido ou for passado no parâmetro, eu mostro os dados dele. Tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. $RA recebe. Vou fazer a conversão do tipo aqui, que nós também já fizemos lá na exclusão. Vamos fazer aqui de novo, né? Que o parâmetro é RA.
Vou verificar aqui se o RA for diferente de 0, ou seja, se o RA foi fornecido, eu coloco aqui, por exemplo, opção recebe 1. Ok? Opção recebe 1. Aqui antes eu posso até colocar, por exemplo, opção recebendo 0, tá? Como default. Então, caso o RA seja diferente de 0, a opção recebe 1 e posso também personalizar aqui o meu título da página. Então, aqui antes, título recebe cadastro de aluno. Caso o RA, né, seja diferente de 0 e seja uma alteração, eu coloco o título sendo a alteração de aluno. E aqui embaixo eu mando ele mostrar o conteúdo da minha variável título, ok? Então essa é a personalização aqui do título, ok? Outra coisa é em relação aqui ao input, tá? Quando for uma alteração, eu já tenho que mostrar aqui no RA o valor do RA já colocado e também dos outros campos. Para que isso seja feito, eu tenho que verificar aqui, por exemplo, então vou colocar dólar valor igual a nada. E caso seja alteração, dólar valor igual value igual dólar RA. O porquê disso? O value é a tag HTML que mostra um determinado valor dentro do meu input. Então eu tenho que colocar aqui a tag HTML e o valor que vai ser mostrado por default no RA. Então aqui eu tenho que colocar você pode colocar aqui PHP dólar valor, ok? Dessa forma, caso o RA seja diferente de 0 aqui, ele vai assumir que existe o RA e mostra o valor já preenchido. Se você quiser fazer diferente, né, por exemplo, aqui você pode tirar o value daqui, né, deixar só o RA, né, o valor recebe o RA, e aqui você pode colocar aqui o value igual e deixar só o valor. Deixar só o valor que foi pego aqui do RA. Tá? Então você pode trabalhar das duas maneiras, o jeito que você achar melhor você pode utilizar. Ainda existe a possibilidade de se trabalhar com o bloqueio de usuário alterar o RA. Tá? Para isso eu utilizo o read only. Vou criar uma variável chamada read only
para setar essa propriedade quando for uma alteração. Então, read only igual read only, é somente leitura, ok? Então, somente leitura, e aqui eu mando ele mostrar também read only, somente leitura. Então, quando for a opção de alteração, ele vai mostrar aqui read only, ok? E o restante aqui, né, o nome, endereço, sexo, eu vou ter que fazer uma consulta ao banco de dados para obter esses valores aí. Então, vamos fazer aqui, $SQL igual select aula, ponto. Vou selecionar tudo, aula, ponto, aluno, from, aula.aluno, a condição é que o RA tem que ser igual ao RA fornecido. Vamos executar aqui a consulta, result igual MySQL query de SQL na conexão. Vamos fazer aqui a obtenção dos valores, linha igual MySQL fetch object $result. Muito bem.